Olá, senhores, bem-vindo a mais uma aula. Aqui nessa aula a gente vai falar de TAP. TAP nada mais é que um grampo, um espião, um vampiro, não sei. Vamos falar aqui sobre TAP. Antes de começar a falar sobre TAP aqui, de novo, mais um jabá aí sobre meu treinamento Risco Zero, último desse ano, novembro de 2017, na segunda semana de novembro, gustavocalal.com.br, entre lá. Então vamos supor que se você tem essa topologia aqui, uma topologia parecida, né? Na verdade, provavelmente você tem uma rede maior que essa. A gente tem um servidor ligado num switch aqui. E vamos supor que você é um administrador de rede e você precisa fazer um troubleshoot, né? Detectar um problema na sua rede. E você não tem... você tem que analisar o tráfego que está passando, que está chegando nesse servidor. Que vai desse servidor, entra nesse servidor, né? E sai desse servidor. O tráfego gerado entre esse servidor e a rede, né? Uma opção que você tem é instalar um sniffer de rede dentro desse servidor. Instalar um Wireshark, que o software mais famoso aí de sniffer de rede, um farejador de rede, que vai capturar os pacotes que estão aí, que esse servidor, nas placas de redes, né, que eu selecionar lá, que esse servidor vai estar trabalhando. Só que tem alguns problemas em você fazer isso. O primeiro problema é que às vezes você não tem a senha de admin para instalar um software no servidor. Você é da área de redes, mas você não é da área de servidor, por exemplo, e o pessoal de servidor não quer te passar essa senha. Um outro problema é que se você instalar um software num ambiente que já está com problema, você está alterando esse ambiente e pode ser que você piore o problema, né? Então, nem sempre é bom você instalar, mesmo que sejam ferramentas para detectar problemas, nem sempre é bom você instalar num ambiente que já tem problema. Então, aí a gente tem algumas saídas para tentar capturar o pacote desse servidor. Uma das saídas é você, por exemplo, pegar um hub, né? Ligar entre o servidor e o switch. O hub, toda pacote que chegar numa porta, ele vai enviar por todas as outras portas, né? Ele é um único domínio de broadcast, um único domínio de colisão também. E aqui você instala uma outra máquina, um notebook seu, por exemplo, com o Wireshark instalado. Ele vai capturar o tráfego todo, né? Por quê? Porque o hub vai espalhar toda a mensagem que chega numa porta, ele vai espalhar para as outras portas. Só que a gente tem um problema nessa abordagem aqui de colocar um hub nesse meio do caminho. O hub, ele só trabalha half duplex e a 10 megabit normalmente, né? 10 mega, alguns trabalham assim, mas ele só trabalha half duplex. E normalmente as comunicações que a gente tem hoje nos servidores, ela é full duplex. Então eu vou estar alterando o ambiente também. Por quê? Porque eu vou estar piorando ainda mais um ambiente que já está com problema, porque ele vai trabalhar na metade da velocidade, porque ele vai trabalhar, em vez de full duplex, ele vai trabalhar half duplex. Então essa solução de colocar o hub também, ela não atende. Para resolver esse tipo de problema, a gente tem algumas outras saídas, né? A que eu vou falar nessa aula é utilizar um TAP, né? O TAP ele é um equipamento passivo, ou seja, ele trabalha na camada 1, ele não manipula nenhuma informação, né? Ele não altera nenhuma informação, ele só escuta, né? Que são colocados inline, então eles são colocados no meio de transmissão ali, no meio do caminho, ou seja, no caminho entre os dispositivos que se deseja escutar o tráfego, né? Que você deseja capturar o tráfego. Trabalham em fail open, então, portanto, né, se você interromper, ele não interrompe o tráfego em caso de queda de energia do TAP, então eu coloquei um TAP aqui, eu vou ligar ele na energia. Se a energia desse TAP cair, ele não vai bloquear a comunicação porque ele trabalha em fail open, né? O modo de falha aberta seria a tradução literal. Se falhar, a comunicação continua. Então ele pode ser utilizado em ambiente também half full duplex, né? Então a vantagem em cima de você colocar um hub, o hub não é fail open, se o hub desligar, vai desligar a comunicação, o TAP não. E o hub só trabalha em half duplex e o TAP trabalha também em full duplex. Então a gente vai colocar um TAP, ele é bem parecido com um hubzinho aqui, a gente coloca um TAP aqui, a gente coloca o nosso notebook, a nossa máquina que a gente quer analisar o tráfego e conecta ela numa saída do TAP, né? Essa é a ideia do TAP, é ser ali um grampo na nossa rede onde eu posso escutar todo o tráfego que eu desejo. A gente tem alguns tipos de TAP, a gente tem aqui o primeiro, o No Aggregating TAP, difícil, né? Divide o tráfego RX e TX em duas portas diferentes. Então ele vai mandar o tráfego RX para uma portinha dele e o tráfego TX para outra porta. Então nesse caso a gente pode precisar de duas máquinas diferentes, né? Ou uma máquina com duas placas de rede para capturar o tráfego RX e TX. Então tá aqui a ideia, eu coloco um TAP no meio do caminho ali entre uma máquina e coloco duas máquinas, uma para capturar TX, outra para capturar RX, ou coloco uma máquina com duas placas de rede. A gente tem aqui outro TAP, que é o Aggregating TAP, que seria combinar o tráfego RX e TX em uma única porta de saída. Então a gente pode utilizar somente uma porta para analisar o tráfego inteiro, né? Então a gente pode colocar agora só uma maquininha ali para analisar o tráfego, é como se você fizesse um espelhamento ali. E ele também
Quando você tem mais de um link para monitorar, se quer monitorar o tráfego de 2 servidores, por exemplo, em vez de usar 2 taps, a gente pode utilizar o modo agregação mandando o tráfego dos 2 servidores para um analisador só. Então eu tenho aqui, por exemplo, 3 servidores aqui nesse tap maiorzinho aqui e eu mando para uma ferramenta de captura aqui, que é o Wireshark, e uma outra ferramenta, por exemplo, de IDS, que é o Snort aqui, uma ferramenta de IDS baseada em software livre. Então essa é a ideia aqui do Aggregating Tap. A gente tem aqui também o Regenerating Tap. O que ele faz? Ele é tap com mais de uma porta de saída. Podemos utilizar cada porta para um tipo de análise, né? Uma para o Wireshark e outra para o IPS e IDS, como o Snort, por exemplo. É o que ele fez naquele exemplo ali anterior, né? A saída ali, ela é dupla, então esse é o Regeneration Tap. Em vez de ter uma saída só, ele tem mais de uma, né? A gente tem algumas outras soluções que já vêm embarcadas nos equipamentos, um Wireshark dentro do próprio equipamento do switch. A gente tem um que a gente chama de Span Switch Port Analyzer, que é o espelhamento de porta do switch, que também a gente consegue hoje em dia fazer esse tipo de coisa, mas aqui nessa aula eu vou falar só desses equipamentos aqui, desses taps, que é um hardwarezinho mesmo, que você coloca lá na sua rede e você consegue fazer essa captura de uma forma mais inteligente, trabalhando com gigabit Ethernet, full duplex, às vezes até 10 GB, e esses equipamentos não são comuns assim tanto no Brasil, mas você tem que conhecer para um dia você tiver, às vezes quiser comprar uma solução de troubleshooting, ter um tapzinho lá na sua mesa ou já deixar lá no rack é legal em ambientes críticos, né? E galera, se você gostou dessa aula, curta, compartilhe, assine o canal e chame um amiguinho aí para a gente dobrar o número de inscritos. Indica esse canal para alguém para fazer esse canal crescer cada vez mais, beleza? Então obrigado, galera. Até a próxima aula.